A paz do Senhor, irmãos. Não se sentem ainda vou fazer mais uma oração. Levante a mão assim. Meu Deus, não anulando a oração do teu filho, sacerdote desta casa, mas venho te pedir, Senhor, fazer um pedido, que toda a atmosfera pesada em cima desta igreja, ela seja liberada de espíritos malignos que fazem com que pessoas tenham olhos e não enxerguem, tenham ouvidos e não ouçam, tenham mente e não entendam a tua palavra. Que haja uma liberação em nome de Jesus. E também faço outro pedido, que anjos escalados por ti, anjos de fogo, tome em conta deste altar, Senhor. Tome em conta por cima, pelos lados e pela frente desta igreja. E que nenhum demônio insano tenha, Senhor, ousadia de tocar neste lugar. Pois ele será queimado quem estiver, algum demônio que estiver planejando tocar aqui. A igreja do Senhor, de mãos levantadas, que tem autoridade, repreende, como falou teu filho no início, toda ação demoníaca de cansaço, todo cansaço na mente, toda palavra contrária nas pessoas que chegaram aqui, que sejam desfeitas, que haja o entendimento da tua palavra. E a terceira oração é que teu Espírito Santo tome conta dos meus lábios, Senhor, e do abrir e fechar dos meus lábios, a tua palavra flua de maneira, Senhor, que os teus filhos entendam a tua palavra. Se a igreja concorda, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deus, o qual escreveu o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 13. O último livro do Velho Testamento. Depois vem o Mateus. Malaquias capítulo 3, verso 13. Posso ler, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois daqueles que temiam o Senhor, conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Então foi escrito um livro como memorial, na sua presença, acerca dos que temiam a Deus, o Senhor, e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Diga assim comigo: Deus queria uma decisão. Tome assento, querido. Irmãos, eu fui falar com Deus, porque eu não posso me atrever ao receber uma missão tão importante, irmãos, de que eu me estribe no coração de vir falar algo aqui que Deus não queria ou não quer que eu falasse, ou que eu fale. E fui perguntar a Deus: Deus, eu não conheço ninguém ali
a não ser os que moram comigo. Mas o Senhor conhece a cada um, sabe como estão vivendo, sabe os seus projetos e seus objetivos. E nasceu no meu coração, irmãos, um tema chamado o dia D. Diga o dia D. Diga assim, o dia. Não, mas fale assim com fé. Diga assim, o dia da decisão. Quando eu olho para Deus, irmãos, e também vocês que têm comunhão com Deus, vocês veem um Deus de decisão, um Deus que não tem meio termo, ou é ou não é, ou vai ou não vai, ou serve ou não serve. É sobre este Deus, irmãos, o qual eu temo que vou falar aqui nesta noite. Eu vou falar do dia D, irmãos, e tantos Ds que nós temos. O dia D, o D, a letra D que vem de Débora, filha do pastor, Débora minha esposa. D de dia, o dia que Deus fez, irmãos, para não sermos uma aberração, mas sermos bênção. O D de damasco, uma fruta de que tão gostosa, né? Quem já comeu? Uma fruta muito gostosa. O D também de damasco, naquela estrada em que Jesus falou com ele, caiu do cavalo, ficou cego. O D de Dan, filho de Jacó. O D de dom que Deus dá a todos nós, irmãos, pela sua graça. O D de Davi. O D do diabo também, irmãos. E o D da decisão. Diga mais uma vez comigo, decisão. Esse dia, irmãos, é muito importante para nós. Quando nós sairmos daqui a pouco para lá, para a rua, para nossas casas, para a lanchonete, para a pizzaria, todos nós nos depararemos com o dia da decisão. Ninguém aqui pode escapar de tomar decisões. Ninguém vai fugir. Mas tem um dia D, não sei se vocês sabem, aqui em Castanhal e outras cidades, tem um dia D. O dia em que o comércio, ele estabelece para nós que compramos, um dia do desconto. E as roupas têm desconto, calçados, eletrodomésticos e outras coisas mais. Nesse dia também, as lojas dão uma chance para as pessoas que estão em débito com as suas contas, poderem quitar suas contas com desconto. Quantos já participaram desse dia D, irmãos? Pois é. Por que vou falar essa palavra? Porque Deus colocava em meu coração que o tempo do fim se apressa. Eu coloquei 2 tempos do fim aqui, irmãos. O nosso fim aqui na terra. Eu hoje estou mais perto do fim do que ontem, do que semana passada, e de que no mês passado, e de que no ano passado. Amém, queridos? Também aproxima-se o dia do arrebatamento, o dia em que a igreja do Senhor, comprada e lavada com o sangue de Jesus, será arrebatada dessa terra, para estar com Ele nos ares, queridos. Esse dia também está chegando. Por isso, Deus quer que tomemos decisões. Decidamos hoje o que fazer. Eu coloquei aqui, e lendo a palavra, e conversando com o Espírito Santo, a gente acaba descobrindo que Deus, irmãos, Ele não tem meio termo. Com Deus é ou não é. Com Deus não pode se ficar em cima do muro. Entenderam, irmãos? Dividindo, o que eu vou fazer? Sirvo a Deus ou não sirvo? É o cristão São Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, sem compromisso. Digo a vocês, queridos, que não é suficiente virmos à igreja no domingo, somente.
mas termos um compromisso com Deus. Diga compromisso. Macaco que pula muito de galho em galho, alguém já diz que um dia ele pode cair. Estão entendendo, queridos, o que eu estou falando? Está dando para chegar lá atrás? A minha preocupação é expressar aquilo que Deus colocou no meu coração. Esse dia da decisão, Deus está falando com todos nós aqui, mas Deus sabe que tem pessoas aqui nessa noite, que está com medo de tomar decisões. Quando você tem medo e eu temos medo de tomar certas decisões, isso fica enclausurado dentro do nosso coração, e nos sentimos mal. Vocês sabiam disso? Por medo de tomar decisões. Mas o Espírito Santo, Ele está aqui para nos ajudar, queridos. Ele está aqui para nos ajudar a tomar decisões, e tomar decisões certas. No final dessa palavra, eu trago para você 3 decisões, e eu não sei se você trouxe um lenço, mas eu acho que alguém aqui vai precisar enxugar suas lágrimas, porque uma decisão, eu encontrei de várias decisões, uma decisão bíblica, e também 2 decisões, uma na área artística, e pasme, uma na área eclesiástica, na área sacerdotal também. Em primeiro lugar, eu quero que os irmãos abram em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21. Os que tem Bíblia, por favor, vamos manusear, tá? Eu sei que a irmã pode colocar aqui, mas os irmãos podem manusear. 18, 21. Posso ler, irmãos? Então Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês cochearão? Tem outra linguagem que diz oscilarão, estarão dúbios, em outra linguagem. Outra linguagem, vocês não decidirão para um lado ou para o outro. Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, que é Deus, sigam-no. Esta chamada, irmãos, foi do homem de Deus, naquele confronto que todos os irmãos sabem, que Elias estava ali direcionado por Deus. Então ele faz, irmãos, ele lança aquela palavra para que o povo decidisse. O povo estava ali, irmãos, sem se decidir, se servia a Deus, o Deus de Israel, Jeová Rafá, Jeová El Shaddai, Jeová Shalom, ou se adorava ao Baal, a Baal. Incrível que Jesus ele já fala isso: olha, vocês não podem servir a 2 senhores. Vocês não podem servir a Deus e servir a Mamon, que no grego significa o Deus das riquezas. Ou você vai agradar um, desagradar o outro, e assim vice-versa. Estão entendendo, queridos? Essa é a primeira palavra bíblica, logo aqui, depois da palavra inicial que eu trago. Porque Deus, irmãos, Ele é um Deus de decisão. Se Ele observa que dentro do meu coração, eu não tomo uma decisão, então Deus fala para mim: meu filho, faz logo o que tu deves fazer. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Alguém que ainda não decidiu, irmãos, e eu como pregador da palavra, e eu como ministro do Evangelho, falo para vocês, assim como eu, decidamos servir a Deus. Decidamos, hoje à noite,
buscar a presença de Deus. Mas estou em cima do muro. É justamente para você essa palavra. Porque daqui a pouquinho, pode não haver mais tempo por isso, dessa decisão. E no final da mensagem eu vou trazer a você um testemunho. Eu infelizmente não consegui com bastante tempo trazer, que eu ia mostrar para vocês os restos mortais daquele rapaz cristão. Eu não tive como, mas vocês vão já já saber quem é. O segundo, irmãos, que chama o povo, essa palavra, uma palavra de conserto. Como diz sempre o pastor Igor aqui, graças a Deus por isso, esforça-se ao máximo, para que nós não saímos daqui só emocionados, queridos, que a mensagem não atinja somente o meu intelecto, não, mas que ela atinja o principal, e faça a gente sair daqui, pensando, irmãos, nos nossos pecados, sentindo a dor do pecado, e nos convertendo. Pior, irmãos, para um cristão, para o povo de Deus, é quando nós não sentirmos mais a dor de pecar contra o Senhor, estarmos inertes. Aí Deus vai nos chamar, porque Ele conhece a rapidez que se aproxima ao fim. Josué, no capítulo 24, versículo 14 e 15, diz assim: Josué, capítulo 24, finalzinho de Josué. Josué, irmãos, já estava chegando a hora da sua partida da terra, mas o grande general, o grande servo de Deus, traz uma palavra para o povo. Olha, irmãos, que palavra forte, que palavra, irmãos, de autoridade para o povo. Olha só, capítulo 24, versículo 14, diz assim: agora, respeitem, honrem, temam ao Senhor, e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham amanhã. Amém? Não, amém. Vocês não estão lendo comigo aqui, irmãos? Escolham quando, irmãos? Diga comigo hoje. Diga, se não é amanhã, diga hoje. Só as mulheres que estiveram no congresso estão cheias do Espírito Santo. Digam hoje. Só os varões de Deus, cheios do Espírito Santo, da graça, digam hoje. Diga assim: devo escolher hoje, não amanhã. Olha só o que Deus está falando. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Diga amém, queridos. Amém. Esta, irmãos, era uma decisão imperativa de Deus. Não tinha termo, não tinha para onde se esquivar. Deus estava chamando a este homem de Deus, antes da sua partida, falar para o povo que o povo deveria escolher a quem servir. E aí parece que o povo lá embaixo diz assim: tudo bem, Josué, nós vamos servir ao Senhor.
que esta palavra, irmãos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que é uma luta, que é uma batalha pelos desafios atuais que vivemos, pela incredulidade de não existir mais família na terra. Os rasbiscos da casa de Deus sofrem afrontas, perseguições, porque decidimos, irmãos, ainda de cabeça erguida, mesmo muitas vezes caídos, levantarmos a bandeira do Evangelho e dizer assim: eu e a minha casa ainda vamos servir ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Elias, Josué e o terceiro, Jesus. Há alguns dias atrás, nós tivemos uma ministração também com o sacerdote aqui, de uma mensagem de Jesus, o dono da igreja. Olha, irmãos, quando eu já estudei Apocalipse algumas vezes, e também os pensamentos de algumas religiões sobre o livro do Apocalipse, mas quando a gente como igreja, a gente fala sobre, a gente começa a trabalhar sobre esta igreja chamada Laodiceia, eu tremo, irmãos, porque eu não vejo Deus sorrindo, falando, eu não vejo o Senhor com papagaiada falando, Ele fala sério para a sua igreja que está ali. Agora imagine, irmãos, Ele dono da igreja, dono da casa e fora da casa, porque os seus membros decidiram tirar o dono da casa da sua casa. Abre Apocalipse, capítulo 3, verso 15. Até o pastor Igor estava tratando sobre esse assunto, e foi assim algo maravilhoso, irmãos. Ou até o Vander também estava tocando aqui na oração do meio-dia, uma palavra muito séria sobre essa igreja, irmãos, igreja de Jesus, mas que estava equivocada. Capítulo 3, verso 15, já acharam aí, irmãos? Vamos ler na nossa Bíblia aí, tá? Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Assim, porque você é morno e não é frio e nem quente, aí vem uma palavra dura. Já não estou aguentando mais, já estou ao ponto de vomitar-te. Que palavra dura, queridos. Quando eu leio essa palavra, irmãos, olha, eu vou me analisando sobre essa palavra dura. E essa igreja, Jesus diz assim: olha, eu estou batendo na porta, se vocês abrirem, eu entro, vou cear com vocês, vou estar em comunhão com vocês e comigo. A própria igreja tinha tirado o dono da igreja. É possível uma igreja, irmãos, que canta e até fala da palavra, não ter Jesus? É possível. Mas é muito mais importante não analisar o seu vizinho que está aí, mas, como fala na ceia, analisarmos a nós mesmos e nos consertarmos com rapidez. Essa palavra, que não eram frios e nem quentes, é que significava assim, irmãos, que hoje eles eram crentes, mas amanhã não. Eram crentes na igreja e não eram crentes lá fora, que estavam em cima do muro e não decidiam o que eram. Por conta dessa expressão, essa palavra, irmãos, ela roda o planeta e chega nos nossos ouvidos nessa noite. Quando eu estava, irmãos, recebendo a inspiração para escrever esta palavra, eu digo: Senhor, essa palavra precisa ser primeiro para mim. E eu fui analisar minha vida, fui ver minha vida. Eu digo: Jesus, tem misericórdia de mim.
Eu não posso fechar a porta do meu coração. Irmãos, quando precisamos tomar uma decisão, sem ter a ousadia de deixá-lo de consultar aí, de deixá-lo de consultar. Amém. Eu vou falar para vocês aqui, meu tempo já está acabando, 3 decisões, vou falar bem rápido. A primeira decisão, em que Jesus, Ele quer que entendamos nessa noite aqui, é sobre o acontecimento bíblico que aconteceu. Olha, irmãos, eu não sei, naqueles momentos que antecederam aquela decisão, como estava o coração daquele rapaz, mas tudo indica que o coração dele dizia assim: entrego ou não entrego? Traio ou não traio? Detono com ele ou não detono? Eu vou fazer o quê? Por que eu estou falando isso? Eu fui profundo. Eu digo: Jesus, por que isso aqui? Por que, Espírito Santo? Porque dentro daquele coração, Jesus havia feito um exame. Naquele tempo não se tinham exames tão sofisticados para ver o coração, mas Jesus já tinha, um raio-x poderoso. E ele viu no coração daquele rapaz, daquele servo que estava ali, que ele estava dúbio. Diga dúbio. Diga assim, que ele estava em cima do muro. Vamos lá, João 13, 27, não se cansem de abrir a Bíblia, meus irmãos, pois o nosso futuro está aqui, na palavra de Deus. João, capítulo 13, verso 27, diz assim: tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou em seu coração. E Jesus disse: Judas, o que você tem que fazer, faça depressa. Olha aqui, queridos. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Olha aqui. Jesus não está mandando Judas tomar a decisão de traí-lo. Amém, queridos? Jesus não está mandando. O que Jesus está dizendo assim: Judas, o que está no teu coração, se você não decide por mim, meu filho, decida logo. Faz logo. Era uma decisão, irmãos. E como vocês não sabem o final dessa decisão, mas eu vou explicar para vocês. Ele realmente foi trair Jesus. Foi uma decisão que ele tomou. As decisões que nós precisamos tomar, a gente precisa orar. E nós devemos prestar muito bem atenção em certas decisões. Amém, queridos? Amém. E é isso que Deus está tratando com alguém aqui, principalmente eu. Eu sei que o Espírito Santo, irmãos, está tratando com um rapaz aqui, que não está decidindo a sua vida, está dúbio, está em cima do muro. E muitos de nós que estamos aqui, estamos assim: meu Deus, eu vou para cá ou vou para cá? Opte pela vontade de Deus. Vai logo. Mas se você quiser se junta comigo. Nós vamos caminhar junto. Eu vou sofrer, a nossa vida aqui não está fácil, rapaz. Mas eu estou com vocês aqui, ó. Entenderam, queridos? Tem pessoas, irmãos, que não se decidem. Todos nós somos fracos aqui como seres humanos. Todos nós. Mas todos nós também, temos o poder da decisão. E se nós amamos a Jesus, irmãos, amamos a Deus, amamos a sua obra, nós vamos optar por fazer a vontade de Deus. Amém?
Tem alguns que são cristãos, irmãos, eu moro lá no APU. Irmãos, o que a gente vê de crente desviado lá, mulher com fio dental, cristãs. O que a gente vê, irmãos, de pessoas que na igreja estão até o carnaval, até a festa junina, e aí tiram férias. Cuidado, hein? Vamos ter cuidado. Essa vai ser pesada aqui. Eu conheço muitos pastores, muitos pastores, irmãos. E essa semana eu tive conversando com um pastor amigo meu que mora em São Paulo, em Guarulhos. Fizemos seminário junto, um rapaz assim, um homem zarrão, assim que nem o pastor Aldo. Um rapaz bonito, irmãos. Assim, bem alvo. Branco, olhos azuis. Homem de Deus, médico, um rapaz hipereducado, manso, equilibrado, um apaziguador, tranquilo homem de Deus. Casou com uma mulher, um chamado daquele rapaz extraordinário. Sua esposa, uma mulher muito linda, muito bonita, irmãos, exteriormente. Mas uma mulher que tinha um temperamento fora do comum, uma mulher que a Bíblia chama de iracunda, diga iracunda. Atenção nessa palavra aqui. 14 anos de relacionamento, conversa vai, conversa vem, e escolheu casar com aquela moça. Não sei se orou, uma igreja de 4.000 membros em Guarulhos, igreja decaindo, 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 decaindo. Eu não estou aqui, irmãos, falando, nem julgando o temperamento de ninguém, porque eu tenho o meu, e eu sei que Jesus tem lutado um bocado comigo. Mas uma mulher violenta, violenta nas palavras, uma mulher, irmãos, de violência física, espancava aquele rapaz. Aí você diz assim, poxa, mas ele o que era? Ele era um homem ou um saco de batata? Não, irmãos, era um rapaz educado. Imagine um homem do tamanho do Tiago, é Tiago, é? Imagina dando um pescotapa numa mulher. Preste atenção, mulher braba, irmãos, braba, fora do comum, espancava ele, e eu não sei porque também não inventa uma lei, que podia ter uma lei chamada Mário do Penho, e ele, poxa, só um disse amém, está feia a situação, cadê os homens? Vamos lá, 14 anos, irmãos, e ele não aguentou mais. Uma igreja de 4.000 membros, reduzida a 50 pessoas, e das 50 foi acabando. Ele disse, querido, eu não vou aguentar mais. Um ministério, irmãos, acabado. Pasmem, conheci essa moça, uma moça muito linda, muito elegante, exteriormente, mas eu escrevi aqui, não vou falar o nome dela, nem dele, por ética, mas, só para você ter uma ideia, esta jovem senhora, tinha algo tão maligno na vida, porque eu não posso acreditar que seja do Espírito Santo, ela levava as pessoas, inventava conversas, irmãos, e fazia cabeça de pessoas. Isso eu coloquei entre parênteses aqui, envenenava as mentes. Imagina, tenho assim uma amizade muito grande com a irmã Silvia, e daqui a pouco vem a Débora e diz assim, olha, esse camarada ele é assim, 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 assim.
E ela agora não fala comigo, com raiva de mim. Irmãos, assim era essa mulher. Enfim, ela escangalhava e ele ajeitava 14 anos. Não aguentou mais. Por que eu estou falando isso para vocês? Ele tomou uma decisão, não quero mais. Não teve pastor, não teve ninguém que dissesse para aquele rapaz que ele teria que continuar. Eu disse assim, olha, vou colocar o nome fictício de João. João, eu te disse muitas vezes que você precisa ter uma compreensão sobrenatural. Por quê, irmãos? Porque tem compreensão que você não vai conseguir vencer certas situações. Assim como o perdão também. Precisa-se haver uma compreensão sobrenatural e de Deus. Mas, por que eu coloquei isso aqui? Eu não estou também ofendendo as irmãs, as nossas queridas mulheres aqui. Isso aqui, irmãos, é de peixe-boi para lá. Aqui, graças a Deus, as mulheres aqui são todas mansas. Aqui ninguém corre atrás com um cabo de vassoura através do marido. Amém? Isso é de peixe-boi para lá, irmão Araújo, joias. Peixe-boi para lá. Se tiver alguém de peixe-boi, a gente coloca mais para lá um pouco. Decisão que precisava ser tomada, e ele tomou a decisão de se separar. Eu até conversei com o Valdo um tempo desse, não foi, Valdo? O negócio terminou, meu irmão, lá em São Paulo. E o último que eu quero colocar para vocês aqui é de um jovem cristão também lá de Guarulhos, irmãos, há muitos anos atrás. Olha, pensa num rapaz, pastor Igor, autodidata nato. Tocava, irmãos, um número muito grande de instrumentos e, pasmem, tocava até na folha. Um rapaz assim, extraordinário. Mas um dia chegou um discípulo do diabo. Diga, discípulo do diabo. E fez com que ele tomasse uma decisão. Sabe o que foi? Olha aí, irmãos, cuidado com isso aqui, hein? Olha aqui, ó. Fulano, tu não estás achando que tu estás sendo abestado na igreja? Eu disse, por quê? Opa, tu toca, o pastor não te dá nada, não te paga nada. Olha esse dom que tu tem. Aí ele ficou assim, né? Olha, eu vou te levar para o United States of America. Beleza? Eu não sou só professor de matemática não, irmãos. Eu também arranho assim o inglês e etc, tá? Aí ele disse assim, rapaz, você vai ficar rico. Pasmem, sabe o que ele fazia na igreja, irmãos? Cantava. Quando eu vejo as crianças aqui, cadê a irmã Érica? Irmã Érica, o Lucas, chama ele de pastor, né? Assim como eles, assim, irmãos, cantavam. Dava o instrumento para aquele menino, ele tocava a bateria. Assim era mais ou menos assim como o pastor Nilo. Um rapaz assim, cheio de Deus. Amém, pastor Nilo? Oh, meu irmão, Deus te abençoe. E ele foi, irmãos. Eu vou cantar um trecho da música. Quando ele volta, eu sei que minha voz não chega aos pés da Tarsila, está boca rachada, né? Mas eu vou arranhar aqui. Quando ele veio para o Brasil, irmãos, mais de 200 mil cópias de discos vendidos. Vê se você lembra aqui. Lídia, teus cabelos é da hora, cintura, violão, meu docinho de coco, estou ficando louco. Já viu falar? Estão lembrados? Pois você me apitula, e assim vai. Com essas canções e outras, um tal de Brasília Amarela, etc., até as crianças, irmãos, assimilaram, e foi assim algo extraordinário. O Brasil foi impactado por um talento daquele rapaz que cantava e a sua equipe. Mas, um dia, o seu pastor chegou lá. Quando o seu pastor chegar, não feche as portas. Ele tem uma palavra de Deus. Seus pastores. Fulano, vem cá. Olha, eu vim aqui enviado por Deus, para que você se reconcilie hoje. Aí, cheio da grande, disse assim, pastor, infelizmente,
a minha fama não me deixa mais ir para a igreja. Quando eu tiver velho, eu volto de novo para a igreja. Ele pegou, preencheu um cheque e deu para ele, está aqui, olha, para ajudar na obra da sua igreja. E se olha, Dinho, volta hoje. Os pastores fazem isso, queridos. Tem gente que fica com raiva quando o pastor vai em casa, pensa que o pastor só vai para comer. Eu e o pastor Igor nem comemos, como a gente chega. Eu digo assim, faça lá um cuscuz. Mas eu até parei de falar isso, pessoal. Daqui não, irmãos, isso é lá de Breu Branco para lá. E numa viagem, numa turnê, passando, irmãos, pela Serra da Cantareira, na madrugada, chuvosa, bateu o avião. Todos os componentes morreram. E no vídeo que eu ia mostrar para vocês, sobrou do Dinho isso aqui, ó, daqui para cá. E o pastor chegou, chamaram outras pessoas para verem, logo chamaram o pastor. O pastor chegou lá, chorou, olhou para ele e disse: Dinho, eu tentei, mas você não chegou à velhice para se converter. Quando eu estava, irmãos, elaborando essa mensagem, me veio essa palavra, eu digo, meu Deus, o nosso tempo, ele corre para o fim. Não existe outra decisão para o povo de Deus, mesmo fragilizado, mesmo fraco, mesmo perseguido, irmã Deusa, que somos perseguidos por essa hérnia de disco, Valdo. A única escolha que o povo de Deus deve fazer sem errar é opcionar por Deus. Eu estou falando para vocês, irmãos, do Dinho, vocalista do Mamonas Assassinas, lembram? Dinho, irmãos, desde criança, ele estava na igreja, cantando nos corais, cantando, irmãos, louvando a Deus. E o diabo trouxe uma proposta, como fala o Tales no hino. Todo dia o pecado vem, me chama. Você, às vezes a gente só quer criticar as pessoas, mas não sabe o que um pastor passa, irmãos. O pastor é homem, o pastor também tem suas falhas. Em vez de a gente estar muitas vezes falando mal de um pastor, que eu não acredito que Deus faz isso, irmãos. Nós devemos estar gastando tempo em oração pela nossa liderança. Eu vou encerrar aqui. Surgiu, agora está um filme aí no cinema, um filme do Edir Macedo. Muitos falam que ele é ladrão, que ele rouba, que ele mora nos Estados Unidos. O traficante mora, por que um pastor também não pode gozar de certas benécias? Não é verdade, querido? O nome do filme é esse aqui, olha. Tudo ou nada, contra tudo e contra todos. Sem ver o filme, li a biografia, o livro dele. O impactante, irmãos, de um homem que ele via um Deus que não tem meio termo. E eu quero dizer a vocês que estão aqui, que você vai sair daqui com Deus ou sem Deus. Não em cima do muro, porque ele não vai deixar. Ai, eu estou aqui, estou dando dízimo, meu Deus, e agora nada funciona, nada presta. É assim que o povo estava lá em Malaquias. Mas os sacerdotes desviados, o povo estava negando dízimo, oferta. A terra, irmãos, estava estéril, e Deus estava falando para o povo. Conserto para mim e para vocês. E aí o texto que Deus também nos mostrou essa semana, Deus falando: se meu povo, cadê o povo de Deus? Até a gente para levantar a mão, meu Deus. Cadê o povo de Deus, irmãos? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não é ser abestado, tá, irmãos? Não é ser abestado, é se humilhar aqui, ó,
não é só dobrar o joelho, não. É se humilhar aqui, ó. Reconhecer que Ele é Deus. Orar. Oh, meu Deus, a pessoa se alimenta bem. Oh, Jesus, te obrigado por essa boia. E olha, Jesus, te obrigado por essa boia. Digo, rapaz, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então Ele ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Compromisso, fiquemos em pé, diga compromisso. Vamos fechar aqui, minha amada, com 2 textos aqui, Apocalipse 22, 11. Por favor, olhem para cá, 22, 11 a 17, já vou encerrar. Olha aqui, irmãos, palavra de decisão. Não é que Deus está mandando a gente ir para o pecado, é que Ele está mandando decidir hoje. Entenderam, irmãos? Continue o injusto fazendo justiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Amém? Amém. O outro texto, vamos lá. 12. E eis que venho sem demora, o fim. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. 13. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assistam direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficarão ou ficam os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, olha aí, irmãos, quem está falando, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, receba de graça da água da vida. Quem quer receber a água da vida nessa noite? Dê um aplauso ao Senhor, queridos. Dê um aplauso ao Senhor, queridos.